Olá, tudo bem? Eu sou Iná e eu sou psiquiatra. Acho que a importância da psiquiatria dentro do tratamento da epilepsia é justamente a gente poder trabalhar junto com um neurologista, em equipe, para poder observar melhor a condução das questões relacionadas à epilepsia e garantir uma melhor qualidade de vida. Eu espero que as dicas que venham a seguir possam te ajudar nisso. Para você, é muito importante fazer o acompanhamento psicológico para que a gente possa trabalhar as questões ligadas às dificuldades de ter epilepsia. Então, a epilepsia é uma doença muito complexa, as crises são imprevisíveis, a gente tem que lidar com as questões relacionadas às medicações e esse suporte pode ajudar a desmistificar tudo isso e fortalecer você para que você tenha uma melhor condução do seu tratamento. Para você que tem epilepsia, o suporte psicológico ele é muito importante para ajudar a lidar com todas as dificuldades do diagnóstico, do tratamento, a imprevisibilidade das crises, todas as dificuldades relacionadas a isso e também para ajudar a combater o preconceito relacionado à epilepsia, seja o preconceito de você, paciente, com o próprio diagnóstico, como das pessoas à sua volta com isso também. Acho que vale lembrar que a epilepsia é uma doença como outra qualquer, Ela limita assim a vida, então muitas vezes você que tem epilepsia pode sentir uma dificuldade em fazer uma atividade ou outra, ou ter alguma limitação pelo seu médico, mas é muito importante saber que você não impede, ela não te impede de viver. Então dá para casar, dá para estudar, dá para tocar a sua vida de uma maneira normal com alguns cuidados, como qualquer outro paciente com doença crônica precisa ter. Acho que a primeira coisa é lembrar que a epilepsia é uma doença neurológica e crônica, Então ela funciona como qualquer outra doença crônica, como hipertensão, diabetes, é algo que você tem que aprender a conviver. Então é muito importante lidar com o estigma ou preconceito, às vezes o autoestigma, aquele que a gente tem de si próprio, e com o preconceito de outros também, Então a informação é o melhor mecanismo para isso. Quanto mais você souber sobre o seu diagnóstico, que tipo de crise você tem, que tipo de síndrome você tem, quais são os tratamentos implicados, o que se espera disso, o que o médico espera da condução, do tempo de crise, do controle, tudo isso facilita para você ter nas suas mãos o seu próprio diagnóstico. Eu sempre recomendo que as pessoas mais próximas saibam para poder ajudar na organização de vida, então na organização das medicações e para lidar com alguma crise que de repente aconteça fora de contexto. Bom, acho muito importante que você se conheça, Então a informação que eu falei há pouco, de você saber sobre o seu diagnóstico de epilepsia, sobre o seu tratamento, ajuda a entender quais são as limitações que você pode vir a ter. Então tem pacientes que não podem se expor a situações de risco, como subir em andaimes, ou escalar, ou então trabalhar em água ou piscina sozinho, Tudo isso são cuidados que variam de paciente para paciente, mas que muitas vezes precisam ser levados em conta. Então sempre pergunte para o seu médico o que ele recomenda e o que ele contraindica no seu caso. Essa talvez seja a parte que mais traga sofrimento para você que tem epilepsia, Porque ainda é uma doença com muitos vieses, as pessoas enxergam de uma maneira muito ruim. Acho que informação é o principal. Então, se alguém vier com um discurso de que é uma doença que é do demônio ou que tem algum viés religioso, alguma coisa no sentido, explicar que não, é uma doença neurológica, que tem uma descarga elétrica cerebral e que tem tratamento, que não pega, Tem ainda algumas crenças relacionadas a isso que a gente vê, então que pega pelo talher ou que passa pela baba. Tudo isso é muito importante que seja desmistificado e se você, paciente, puder explicar essa informação, ainda melhor. Muito importante também
que isso aconteça num ambiente de psicoeducação. Então existem grupos, ou é possível se trabalhar isso em grupos, onde os pacientes e os familiares são convidados a discutir questões específicas da epilepsia, né? Então, se você não tem acesso a um grupo desse, você pode pedir que o seu médico ou seu psicólogo faça isso com você, de juntar pessoas da sua família, pessoas que tenham mais dificuldade de aceitação do diagnóstico e que eles recebam a informação sobre o que de fato é a epilepsia e como conduzir. Sem dúvida, a resposta emocional tem uma relação direta com as crises epiléticas. Basta lembrar que o cérebro é o mesmo, né? A mente e o cérebro onde as crises acontecem, eles estão interligados. Qualquer resposta emocional, às vezes até positiva, mas muito intensa, pode apresentar ou desencadear uma crise epilética. Isso é comprovado por vários estudos, inclusive reforça a teoria de que tratar o emocional facilita o tratamento da própria epilepsia, né? Então, antigamente existiam algumas crenças que não se devia usar medicação psiquiátrica para paciente com alguma questão relacionada à epilepsia, o que caiu por terra. Hoje em dia a gente vê que às vezes o tratamento é ajudado, né? O tratamento da epilepsia, ele melhora com o tratamento das questões psíquicas também. Para isso, eu acho que você precisa sempre conversar com o seu neurologista. Então, se não houver contraindicação, atividades extramedicamentosas como yoga, meditação ou uma atividade física tranquila com exercício de respiração pode ajudar nesse controle e evita aí aumentar a gama de medicações que já são utilizadas, ou então mesmo passar com um psiquiatra para poder avaliar se é necessário tratar alguma comorbidade que venha junto, isto é, alguma doença psiquiátrica que venha junto com a epilepsia ou não. De fato, é muito difícil lidar com a ansiedade de ter ou não uma crise epilética, até porque muitos pacientes não preveem quando vão ter a crise. Então, de novo, acho que é importante você ter o autoconhecimento, né? Qual é o impacto dessa crise na sua vida? Então, pacientes que têm crise só à noite, enquanto eles dormem, costumam ter um impacto menor do que aqueles que têm crises diurnas, né? Existem crises de perda de consciência, ou seja, o paciente desliga, às vezes cai no chão, desmaia. Essas crises têm um impacto maior do que aquela que só o paciente sente, que ninguém ao lado observa. Então, é importante sempre se perceber, conhecer o seu próprio corpo, conhecer seu tipo de epilepsia e ir conversando com o seu médico a respeito do que ele espera no tratamento. É muito comum que a gente tente tratar e tenha a expectativa de ir ao médico e sair de lá com a epilepsia resolvida logo de cara. Muitas vezes isso não é possível, então o médico vai tentar a menor quantidade de remédio necessária para o controle total das crises, mas às vezes tem ainda algum escape. Se for esse escape de crises onde você tenha a consciência preservada, ou seja, você sabe que teve a crise, só você sabe que teve a crise, o impacto é menor. Quando acontece uma crise onde você tem uma percepção anterior e depois você pode acabar perdendo a consciência ou desmaiando, é importante que você busque um lugar para se proteger. Então, se sente no chão ou peça ajuda para quem está do lado para que aconteça um acidente maior. Isso costuma diminuir a ansiedade porque você vai sabendo como se proteger de uma repercussão negativa da própria crise. Um suporte familiar, ele é muito importante, porque a família ela tem um papel fundamental na organização da vida de quem tem epilepsia. Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de organizar as próprias medicações, lembrar dos horários, né? É uma medicação de uso diário, então isso é mais fácil de esquecer, e se tem as pessoas à volta conscientes para ajudar nisso, facilita muito. Então acho que a família tem um papel fundamental. E, de novo, eu trago a informação como um papel primordial nisso tudo. Então, o paciente se conhecer e a família saber exatamente do que ele tem, como cuidar, como tratar, né, o que esperar do tratamento é muito importante. Quanto mais recursos a gente tiver para você que tem epilepsia, melhor.
Então, se a gente tem psicólogo, psiquiatra, neurologista, muitas vezes terapeuta ocupacional ou atividade física envolvida, um profissional de enfermagem, esses saberes se somam e facilitam você se organizar melhor na vida e sempre buscando autonomia. Então, o que a gente mais quer é que você que tem epilepsia tenha uma vida como qualquer outra pessoa que tem ou não epilepsia. Essa equipe pode ajudar a trazer esse recurso para você. Bom, eu espero que essas dicas possam ter contribuído para que vocês gerenciem melhor a vida e possam conviver com mais tranquilidade com a própria epilepsia.